Olá, boa tarde para você. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana, e para você que está acompanhando a partir de agora o nosso Boa Tarde RN. Hoje a gente vai mostrar a confusão que aconteceu hoje pela manhã no bairro de Brasília Teimosa. Um morador apanhou dos vizinhos em cima do telhado de uma casa. Golpes virtuais, eles parecem não ter fim. Segundo a Polícia Civil, houve um aumento de 1.900%. A moda dos criminosos agora é se passar por funcionário do WhatsApp. Tem que ficar ligado. E olha, a greve da saúde, em Natal continua rolando. Já são 16 dias de paralisação e ainda com apenas 30% dos atendimentos funcionando. Os profissionais cobram o cumprimento da database. Também vamos falar de eleições. Falta uma semana para o fim do prazo para quem não fez o título de eleitor e ainda precisa, fazer alguma atualização nos dados. E ao vivo aqui no estúdio nós vamos conversar com uma neuropsicóloga. O assunto é autismo. Afinal, estamos no mês de abril, mês de conscientização. E olha, a gente já abre falando, Mari, sobre os casos, os famosos golpes, virtuais que continuam acontecendo. Eu vou chamar aqui na câmera fechada, porque de acordo com dados da Polícia Civil aqui do nosso estado, os golpes virtuais aqui no Rio Grande do Norte aumentaram, olha só esse dado, 1.900%, só isso. Esse é um comparativo entre os primeiros meses deste ano e os primeiros meses de 2021 e o mesmo período agora de 2022. De janeiro até o último dia 8 desse mês foram registradas 100 ocorrências desse tipo. Por isso, as autoridades chamam a atenção, para que os usuários, todos nós, fiquemos atentos. Com cada vez mais pessoas usando as redes sociais, aparelhos eletrônicos e a própria internet, maior é a possibilidade de se cair em um golpe virtual. Foi o que aconteceu com a jornalista e apresentadora aqui da Band RN, Juliana Selle. Já no começo desse ano, ela precisou contratar um serviço de buffet e fez um contato inicial com a suposta empresa, através das redes. Mas o que ela não esperava é que já estava teclando com um golpista. Eu tive a ideia, de fazer um evento para mulheres, com 50 mulheres, e aí eu me lembrei que tinha um amigo que tinha um restaurante, e eu disse, vou ligar para ele, para ver se ele faz um desconto para mim e tal. E liguei para ele, entrei em contato com o telefone que eu já tinha salvo no meu telefone, e entrei em contato, fiz aquela pesquisa normal, quanto é que tá o buffet e tal. E o que eu achei mais doido desse golpe é porque não foi ele que me procurou. Geralmente os golpes são as pessoas que procuram. Fui eu que procurei ele. E aí a gente fechou o evento, e ele disse, você tem que dar 50%. Lá fui eu, transferi na hora no Pix 50% do evento, que era o equivalente a R$2.000. E assim como a história da Juliana Selle, muitas outras pessoas têm caído em golpes virtuais aqui no estado. É o que mostra um levantamento feito pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Polícia Civil. De acordo com os dados, de janeiro até o último dia 8 desse mês, foram registrados 100 crimes virtuais, enquanto que no mesmo período do ano passado foram apenas 5 ocorrências, um aumento de 1.900% no comparativo. Houve realmente um aumento dos crimes virtuais em comparação com o primeiro trimestre de 2021, em virtude da facilidade que a delegacia virtual proporcionou aos circunscricionados. Então, muitos boletins de ocorrência que não eram feitos através da presença na delegacia acabaram sendo feitos por meio virtual, pela delegacia virtual. E a gente notou que durante a pandemia, realmente, a criminalidade mais violenta, ostensiva, ela diminuiu, enquanto que essa criminalidade aumentou, a criminalidade através da internet. Ainda segundo a delegada, alguns golpes são mais utilizados pelos criminosos e envolvem desde a clonagem de anúncios de sites de vendas até o roubo das agendas telefônicas de usuários, o que possibilita o envio de links através
através do WhatsApp para golpes nas redes sociais. Na maioria dos casos, os criminosos já são conhecidos e é de conhecimento da própria polícia a existência de uma rede que dispara continuamente os golpes via internet. Normalmente são criminosos que estão já custodiados, já estão dentro de cadeia, que ficam o dia inteiro fazendo isso, utilizam contas de terceiros. Normalmente não são pessoas aqui do estado do Rio Grande do Norte, mas a gente inicia a investigação assim que a gente toma conhecimento. E diante da fragilidade dos meios virtuais, as recomendações dos especialistas e de quem já passou por momentos complicados são praticamente as mesmas. Minha mãe, no ano passado, tinha caído num golpe também, perdeu 20 mil reais. Então, agora a gente, na família, decidiu o seguinte: a gente só transfere qualquer valor. Se eu falar com a pessoa, e ouvir a voz e vi que o Pix é no nome da pessoa. Pronto. Eu acho que é isso que você tem que saber. Só transfira qualquer valor se você conhecer o dono, nomezinho lá que está no Pix, né? E se você falar com a pessoa, e não é só voz não, tá, gente? Porque voz, às vezes, você no aperreio, você acha que escutou uma voz igual, e não é. Tomar cuidado com pedidos de dinheiro pela internet, seja quem for, filho, mãe, sempre ligue ou vá conversar pessoalmente para ver se realmente essa pessoa está lhe pedindo dinheiro emprestado. Sua mãe, inclusive, ontem quase que caía nesse golpe, né, Mari? Ontem à noite, vocês acreditam, minha mãe entrou em contato comigo e disse: minha filha, você está com outro telefone? Ela já desconfiada, mas assim, ainda gera aquela dúvida, né? Tipo, será que Mariana está com outro telefone? Aí ela me mandou o print, ela me ligou, né? Estou minha voz e disse: não, mãe, não estou falando com você. Ela mandou o print de outro telefone, acho que o final até 5973. A foto, a mesma que eu uso no WhatsApp, aí eu tomei uma providência. Eu vi que minha foto era visível para todos os contatos, não só para os que estão salvos no meu celular. Ou seja, qualquer pessoa com meu telefone consegue ver minha foto. Você já mudou isso? Aí eu já tirei, eu já botei apenas os meus contatos cadastrados. Olha isso, é uma boa dica que eu vou fazer também. Porque ela vê ali a mesma foto que eu uso, né? Aí gera realmente uma dúvida ainda maior. E na semana passada foi com a mãe do meu marido. Kátia recebeu uma mensagem de um homem já com uma foto diferente, que não era Renato, mas também dizendo: mãe, você tá aí, preciso falar com você, mãe. E eles ligam desesperadamente, como se estivessem desesperados para a mãe tomar logo uma providência sem pensar muito. Eu acho que a estratégia é mais ou menos essa, a gente tem que ficar ligado, né? Pois é, todo mundo atento. E eu vou tirar minha foto também. Tire. E vocês tirem a de vocês também, porque Tirem pelo menos também. a gente, o que puder dificultar, né, Mari? Exatamente. A gente tenta. Não sei como controlar isso, mas enfim. Mais um golpe no WhatsApp também, viu, minha gente? Criminosos estão se passando, no caso agora, por funcionários do suporte técnico do aplicativo WhatsApp para roubar dados das vítimas. Olha só. Lidar com links estranhos no WhatsApp tem sido uma tarefa que exige atenção. Quando eu abri, eu vi que era golpe, aí eu não acessei. Eu sempre tento falar com alguém que eu conheço, que a gente pode saber que link é aquele. Tem alguns que me falam que é falso, essas coisas. Neste novo golpe, os criminosos entram em contato com a vítima se passando por funcionários da plataforma e dizem que há algo de errado com a conta. A partir daí, eles começam a perguntar pelos dados da vítima. A nova estratégia de roubo de dados de usuários do WhatsApp foi descoberta nos Estados Unidos. Para enganar as vítimas, os criminosos utilizam um perfil falso com o logotipo da plataforma e um selo de verificação. Você está conversando com alguém através de um dispositivo eletrônico, seja um celular, seja um computador, e você não está vendo a pessoa e não tem certeza que é ela que está lá do outro lado, então desconfie. Pronto, é a mesma regra, né, aí, para todo caso. Bom, e agora a gente fala de um acontecimento inusitado. Foi lá no bairro de Brasília Teimosa, um jovem foi muito agredido por vizinhos, né, numa briga, sabe aonde, minha gente? Em cima do telhado. Pois é, e os vídeos rolaram, né, Mari, pelo WhatsApp, muitas pessoas receberam, e aí tem algumas versões. Ele estaria perturbando a própria mãe em casa, talvez seja usuário de drogas, estaria cometendo algum tipo de situação ali, e aí as pessoas resolveram, né, agir por conta própria. Mas quem apurou tudo direitinho e tem mais detalhes pra gente é a nossa repórter Aura Maza, que fala agora ao vivo. Aura, boa tarde pra você. O que é que você descobriu sobre esse caso? Boa tarde.
Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mari. Boa tarde a quem nos assiste em casa. Isso mesmo, olha, policiais militares do 1º Batalhão foram chamados para tentar apartar uma confusão em Brasília Teimosa, bairro da Zona Leste de Natal. Os policiais afirmaram, segundo apurei junto à polícia, de que um rapaz, um vizinho, teria subido no telhado das casas em Brasília Teimosa e estaria aí percorrendo esse telhado e destruindo as telhas. Os moradores revoltados tentaram pegar esse rapaz, porque ele se recusava a descer. Mesmo após a chegada da polícia militar, o rapaz não quis, o jovem não quis de jeito nenhum descer. Segundo a mãe dele, que presenciou esse caso, que estava lá na hora da confusão, na verdade, esse rapaz ele tem problemas, alguns problemas mentais e estaria em surto psicótico, né? Essa versão ainda não foi confirmada pela polícia. O fato é que em vídeos que recebemos nas redes sociais, nos grupos, é possível ver esse rapaz sendo linchado pela população, que a população quis fazer aí justiça com as próprias mãos. E aí a polícia chegou a chamar o SAMU, né? Ele não teve ferimentos mais graves, mas mesmo assim foi levado primeiro ao Hospital dos Pescadores e depois ele foi levado ao pronto-socorro Clóvis Sarinho, no Valfredo Gugel, onde receberá todo o atendimento e atenção médica. E eu volto com vocês, Elô e Mari. Muito obrigada, Aura, pelas informações. A gente entende, né, Mário, o anseio da população em querer, de certa forma, até controlar esse jovem ali que estava causando uma confusão no bairro, mas é sempre muito, a gente sempre lembra aqui como é complicado, né, você querer resolver as coisas com a própria força, porque poderia ter acontecido uma tragédia ainda maior, né, com esse jovem. A gente vê aí nas imagens que chamou muita atenção realmente as pessoas caindo do telhado, né, todo mundo tentando aí segurar esse rapaz, e não só isso, né, mas chutando, a gente vê que chutam na cabeça dele, chutam no resto do corpo. E aí, nesse vídeo especificamente, pouco depois, a polícia chega, inclusive atira, né, para cima, dá tiros para o alto aí para tentar controlar, né, a confusão, mas continua do mesmo jeito, viu, Mari? Todo mundo continuou aí na cena dessa confusão, continuou na rua e, enfim, a gente vai continuar acompanhando. Qualquer coisa a gente traz mais detalhes, né, em outra edição aqui do Boa Tarde RN. E olha só, vamos falar sobre a greve da saúde em Natal, porque ela continua, viu? Os servidores, com exceção dos médicos, estão paralisados desde o dia 11 de abril, ou seja, 16 dias de greve, mantendo um efetivo apenas de 30% nas unidades básicas e de pronto atendimento. Entre as principais reivindicações está o reajuste salarial. Eles afirmam que a categoria está há 8 anos sem o cumprimento da database. Hoje estão acontecendo mais mobilizações da categoria. Pela manhã foi na UPA de Cidade Satélite e agora à tarde os servidores vão protestar na frente da UPA Pajuçara. Amanhã eles fazem mais atos na do Potengi e na de Cidade da Esperança. Ontem teve uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal para debater a valorização dos trabalhadores da saúde municipal, proposta pelo vereador Robério Paulino, do PSOL. Na ocasião, o Sindisaúde afirmou que as categorias aguardam uma proposta concreta da Prefeitura que garanta os direitos dos trabalhadores. Eles vão acampar em frente ao prédio da Prefeitura de Natal na próxima sexta-feira, dia em que o prefeito ficou de dar uma resposta aos servidores. Havendo uma proposta, os grevistas farão uma Assembleia Geral na segunda, dia 2, para avaliar e decidir se mantém ou encerram a greve. Nós pedimos uma nota à Prefeitura do Natal e a assessoria de comunicação afirmou que está marcada para a próxima sexta-feira aí uma reunião, certo? Onde a Prefeitura vai apresentar um estudo de impacto financeiro e dizer o que é possível ou não atender nessa pauta aí de reivindicações da categoria. Criminosos assaltaram 2 carros ao mesmo tempo ontem em Nova Descoberta. Veja agora nos destaques do dia. O crime durou pouco mais de 1 minuto e aconteceu no bairro de Nova Descoberta, na zona sul de Natal. Esse vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que 3 assaltantes armados abordam primeiro o motorista desse carro de cor cinza. Ele é revistado e só depois de alguns segundos deixa o veículo. Ao mesmo tempo, outro carro que entrava na rua Historiador Tobias Monteiro também é parado pelos criminosos e a motorista é obrigada a descer e deixar os objetos pessoais. Ela desce do carro com um cachorrinho nos braços. Segundos depois, os assaltantes fogem livremente com os carros.
A deputada federal Natália Bonavides, do PT, entrou com uma ação popular na Justiça para que seja cobrada a multa diária ao Seturne, o Sindicato dos Ônibus, pelo descumprimento da decisão judicial que ordenava a volta de linhas suspensas na pandemia. O prazo para as empresas e a Prefeitura de Natal informarem sobre o retorno teria encerrado nesta terça-feira. A decisão é do dia 4 de abril. Mais de 20 linhas foram retiradas de operação durante a pandemia. O Seturne alegou inviabilidade financeira. Uma pesquisa publicada pelo Ministério da Saúde revela que 11% dos brasileiros afirmaram ter recebido diagnóstico de depressão em 2021. A cidade com mais registros da doença foi Porto Alegre, com 17,5%. Natal é a segunda capital do Nordeste com o maior número de casos, um índice de 11%. Entre os sintomas da depressão estão tristeza persistente, baixa autoestima, sentimento de inutilidade, alterações no apetite, insônia, excesso de sono e fadiga acentuada. A gente falou aí nos destaques sobre os ônibus, pois a Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal avisa que o atendimento do setor de gratuidade da STTU está suspendendo a partir de hoje por reparos, esse setor, os serviços de atendimento, para reparos e adequação no sistema. As atividades só serão retomadas na próxima segunda-feira, quando o serviço estará operando com as condições necessárias para receber o público que utiliza o benefício. A STTU informa ainda que para o atendimento no setor de gratuidade, as pessoas devem agendar previamente a solicitação do serviço no portal natal.rn.gov.br/STTU. Agora a gente vai para o intervalo. Na volta vamos falar sobre eleições. Afinal, Mari, falta apenas uma semana para acabar o prazo para quem ainda precisa ir fazer o seu título de eleitor ou fazer alguma mudança, no cadastro. A gente também tem uma entrevista aqui no estúdio com a psicóloga sobre o autismo, já que esse mês é de conscientização. Voltamos já já. Voltamos falando de eleições, falta uma semana apenas, Mari, para quem ainda precisa fazer aí o seu título de eleitor ou a fazer as alterações no cadastro. Esse prazo só vai até o dia 4 de maio, ou seja, até a próxima semana. Até março desse ano, o Rio Grande do Norte tinha 67 mil títulos cancelados. Mas essa situação está mudando porque a procura nos cartórios está aumentando. Rebeca e seus primos vão votar pela primeira vez e eles vieram até o TRE na manhã dessa quarta para fazer o título. Um monte de gente já ficou dizendo, vai tirar seu título, é importante você votar, se expressar a sua votação. Então eu vi justamente isso, que é muito importante a gente tirar o título, principalmente para a primeira vez. Resta exatamente 7 dias úteis para a Justiça Eleitoral encerrar o prazo para fazer ou transferir o título de eleitor. Além de presencial, os serviços também estão disponíveis na internet pelo site do TRE. Tanto para transferir ou fazer o título eleitoral, bem como atualizar os dados cadastrais, a população pode fazer pela internet. Mas, em último caso, se precisar vir presencialmente, os cartórios eleitorais vão funcionar das 8 da manhã às 2 da tarde até o dia 3 de maio. Excepcionalmente, no dia 4 de maio, último prazo para regularizar a situação eleitoral, os cartórios vão funcionar das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. O TRE frisa que é importante não deixar para a última hora, porque pode ter muita gente procurando o mesmo serviço. A gente tem que reforçar, não deixe para o dia 4 para fazer isso, até mesmo pela internet, porque com certeza o acesso vai ser do Brasil todo tentando regularizar e com isso os servidores podem não aguentar a demanda de procura, pode ter travamento no sistema, então é bom que já faça desde agora. E é bom que pela internet você pode fazer durante 24 horas. Na hora que você estiver livre, você digitaliza seus documentos e faz o seu requerimento pela internet. Quem perder o prazo ficará impedido de votar nas eleições de outubro para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, além de ficar impossibilitado de tomar posse em cargos públicos e se matricular em universidades. Ele não vai contribuir para o fortalecimento da nossa democracia, mas caso ele não consiga fazer de forma alguma, provavelmente ele vai ter que pagar uma multa pelo alistamento tardio, aqueles que já têm a obrigatoriedade de ser eleitor, e
Nesse intervalo, terá que comparecer ao cartório para receber certidões circunstanciadas e poder resolver as suas questões na vida civil, pois a não regularização pode dificultar o acesso a cargos públicos, o acesso a vagas em universidades públicas, a empréstimos em instituições públicas. Então, é bom não deixar para a última hora. Muita coisa para mudar, então eu espero que essa eleição possa mudar algo e ajudar a cidadania. Em todo o mundo, mais de 70 milhões de pessoas têm autismo, que corresponde a cerca de 1% da população mundial, segundo dados da ONU. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas são autistas. Diante disso, o Abril ganhou a Cor Azul, um mês de campanha para que a população volte os olhos e aprenda mais sobre esse transtorno. No quadro de saúde de hoje, a gente recebe aqui a doutora Cíntia Bai, que é psicóloga, neuropsicóloga, que trabalha justamente com o diagnóstico, né, com essas crianças autistas. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Obrigada. Então, o autismo, ele é dividido em níveis, é isso, doutora? Isso. Existem alguns níveis de autismo, né, que eles são classificados, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Cada um tem a sua classificação de acordo com como esses comportamentos, esses sintomas, eles são apresentados. É como se fosse assim, um leve, um mais moderado? Isso. Leve, moderado, né? Um alto que se torna um pouco mais grave. Certo. E como a gente pode identificar? Já bebezinho, por exemplo, eu tenho um bebê de 7 meses, ele está com a bebezinha de 4 meses. E às vezes eu fico pensando, nossa, a gente vê tantos casos já de autismo surgindo aí, tantas amigas com filhos assim. Eu já consigo identificar no meu bebê o que é que eu devo observar nele para ficar atenta já de imediato? Sim, por volta de 12 a 24 meses, né? Já tem alguns sintomas, alguns comportamentos que a gente consegue observar, né? Geralmente nesse prazo aí de tempo, as crianças, os bebês, eles meio que começam a demonstrar afeto através de gestos, né? De riso. Quando você chama a criança, quando você faz algum gesto para ela sorrir, né? Até mesmo de tristeza também. E nesse período aí, elas não apresentam essas reações. Isso, essas reações. Ah, mas não. Aí já seria a partir de 1 ano, né? Mas se meu bebê, por exemplo, 7 meses já está rindo bastante, interagindo bastante, já é um sinal de que ele não tem o autismo. Sim, mas tem outros dados específicos que a gente tem que prestar atenção, né? A questão do engatear, né? Da motricidade, eles não sentem tanta segurança, né? Ao se apoiar. Né? Então, tem um atraso nessa motricidade fina aí também. Ah, entendi. Cíntia, agora a gente percebe que existe uma resistência, né, ainda, quando se fala em autismo. Muitas pessoas, às vezes, quando você observa algum sinal como esse, algumas famílias têm uma resistência, né? Não, um preconceito. não é isso. Não. Isso atrapalha, né, o diagnóstico. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça mais aberta para isso. Até porque quanto mais cedo você diagnosticar, mais você consegue tratar e, inclusive, fazer as terapias necessárias, né? Sim, quanto mais cedo eu consigo identificar esses sintomas, maior estímulos eu tenho, né, a tentar meio que modificar o padrão de vida desse bebê, dessa criança, desse adolescente e, consequentemente, na idade adulta, né, que influencia bastante. Quanto mais eu estimulo, mais as intervenções são feitas ali detalhadamente. Em relação a acompanhamentos, que a gente sabe que precisa de um modo geral, né, acompanhamento com fono, com TO, com neuropsicólogo, com neuropediatra, né, então tem alguns acompanhamentos aí de modo geral. E a psicologia tem um papel também fundamental. O atraso da fala também é um sinal característico? Também é um sinal. Por volta de 3 a 5 anos, né, a gente já começa a observar alguns atrasos bem decisivos assim, em relação ao processo de aprendizagem na linguagem da fala. Tem um primeiro profissional, né, Mari, que quem tem alguma desconfiança de algum desses sintomas, que essa pessoa deva procurar, quem seria o primeiro profissional para ocorrer? Depois eu sei que tem vários, mas quem seria esse primeiro? O médico? Dar o diagnóstico para dar mesmo, um diagnóstico? Isso, tem o neuropediatra, né, e o neuropsicólogo, que geralmente eles fazem alguns testes específicos, né, no caso o neuropediatra, do olhar, né, da fixação do olhar, do movimento do corpo. Eles têm algumas técnicas específicas para isso. E geralmente eles fazem encaminhamento para avaliação neuropsicológica, onde a gente consegue identificar a questão do QI. Geralmente os autistas, eles têm um QI abaixo de 70, né, que são as escalas padronizadas de desenvolvimento cognitivo que a gente aplica, né, onde auxilia bastante no diagnóstico do autismo. Doutora, agora me vem aquela dúvida, aquelas pessoas que não têm acesso a um neuropediatra, um neuropsicólogo, né? De que forma elas poderiam identificar isso, procurar algum serviço de saúde? Isso. No serviço de saúde, né, eles meio que conduzem
para outros tipos de profissionais, né? Um psiquiatra, né? Tem que ter um neurologista mesmo, não tendo um neuropediatra. Então, eles podem estar recorrendo a esses profissionais no serviço de saúde. O serviço de saúde tem essas especialidades que eles podem ser encaminhados. Isso. Eu falo de SUS mesmo. Isso mesmo. A gente tem mais casos hoje ou é porque realmente a informação está mais disseminada e aí as pessoas têm mais acesso realmente a esses profissionais? Existem hoje mais especialidades, né, trabalhando com casos como o do espectro autista. É isso ou a gente está tendo mais casos hoje? Cíntia, o que está acontecendo? Bom, hoje a gente tem um estudo mais específico, né, em relação à questão de autismo, de outros transtornos também, de aprendizagem, que podem se confundir bastante com autismo, porque, de certa forma, o autismo, ele traz umas comorbidades, né? Não é porque eu tenho só, assim, um atraso ou autismo específico que eu tenho apenas ele. Eu posso vir e trazer outros transtornos com ele, junto com o TDAH ou com o transtorno de linguagem, enfim. Então, hoje em dia tem estudos mais específicos, né, para a gente estar meio que fazendo esses diagnósticos aí. Antes, uma criança, um adolescente com autismo, ele era classificado como um retardado, né, no linguajar popular mesmo, né, um abestalhado, um lerdo, alguma coisa assim. Hoje não, hoje a gente tem níveis, tem nomenclatura, tem diagnóstico, né, tem intervenções para isso. E essas pessoas merecem respeito, merecem tratamento, diagnóstico, né? E acompanhamento para melhorar ainda mais a qualidade de vida delas. Muito obrigada, viu, Cíntia? Nada. Obrigada, doutora Cíntia Bai, que é neuropsicóloga. Obrigada pela sua participação. Obrigada e é a vocês. isso, o Boa Tarde RN vai ficando por aqui. Até amanhã, 12h30.